Olá, estudante. Aqui é o professor Clécio do Que Tal Matemática. Hoje nós vamos para mais uma aula preparatória do Banco do Brasil. O tema da aula hoje é razão, né? Então se prepare aí para esta aula. Quem não assistiu ainda a primeira aula, né, vou colocar aqui no descritivo deste vídeo, né? Assista a primeira aula que vai entender melhor, né, todos os itens, inclusive por que que eu estou pegando aqui a razão para nós conversarmos. Então vamos lá. Então, como eu comentei, essa aqui é a segunda aula, né, sobre o agente comercial e agente de tecnologia do Banco do Brasil. E aí, pensando nisso tudo, eu estou aqui falando, né, dos conhecimentos básicos de matemática, tá bem? Então vamos lá. Dentro dos conhecimentos básicos de matemática, né, eu dividi essa parte, né, entre razão, proporção, regra de três e porcentagem, né, e eu estou aqui falando sobre a razão. Farei o próximo vídeo sobre proporção, regra de três e porcentagem aí, seguindo o item 3 aí do material, né? Que material que é esse? Esse material aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Então, é de 1 até 11, e eu estou pegando o item 3 aqui, estou falando sobre razão. Ah, mas por que que você está falando sobre razão, né? Então, para quem tiver me acompanhando aí e assistiu a primeira aula, vai entender o porquê, né? Mas é um dos motivos que é um dos conteúdos que cai 44% das provas, cai o item 3 aqui. Por isso que eu decidi fazer aí passo a passo dentro deste item aí. Vou fazer uma revisão muito rápida sobre os números inteiros, racionais e reais, né? No qual vocês também têm isso na primeira aula, onde os números inteiros são números positivos, os números naturais são os números positivos, os inteiros são os positivos e negativos. Aí eu pego os racionais, que vai juntar, olha o diagrama, ó, vai pegar os naturais, os inteiros, né? Ou seja, vai pegar os números positivos, vai pegar os números negativos e vai entrar quem aqui dentro desse conjunto aqui? Vai entrar as frações e os números decimais, né? Vocês vão entender bem melhor hoje nessa aula aqui. E o último conjunto é os reais aqui, né, que a gente vai trabalhar todos os conjuntos. Os irracionais, né, são, na verdade, por exemplo, o número π é um número irracional, tá bem? Mais detalhada esta aula sobre tudo isso eu fiz aí na aula 1, tá bom? Só estou fazendo uma revisão só para que vocês entendam que esse conjunto Q aqui, ele vai ser de extrema importância para a gente entender todo esse processo. Então vamos lá a fundo aí sobre razão, né, e as suas aplicações. Vamos ver a primeira aí, olha lá. A velocidade é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto em percorrê-la. Ou seja, a palavrinha razão aqui, ó, né, ela já começa a entrar aqui, ó. É a razão entre quem? Entre a distância. Então, se a gente for pensar aqui, ó, na formulinha da velocidade, a gente tem quem? A razão entre quem? A distância sobre quem? Sobre o tempo gasto, né? Tem uma fórmula bem que nós usamos aí no ensino médio, né, no primeiro ano do ensino médio aí, mas enfim, é a fórmula aí da velocidade. E fala que essa aqui é uma das aplicações que trabalha aqui a razão. A outra é sobre densidade. A densidade é a razão, ó. De novo aparece a palavrinha razão aqui, ó, entre a massa, né, de um corpo e o volume ocupado por esse corpo. Então a densidade, né, vai ser também o quê? Uma coisa bem importante, né? Ele fala que a massa, né, e o volume. Entre a massa de um corpo e seu volume ocupado por ele. Então, aqui ele fala que essa é a densidade, né? É a massa pelo volume. Repara que aqui, ó, a gente pode entender esses dois exemplos aqui, ó, né, que forma aqui uma razão, ó, já tem uma característica dessa razão aqui, ó. O que que seria essa razão, então, gente? O que a gente pode entender que seria essa razão aqui, ó? Essa razão seria o quê? Né? Então, vamos ver um pouquinho mais para frente. Olha só. Se dividirmos A por B, qualquer A dividido por B, né, onde é possível B, né, vamos já até adiantar que o B tem que ser diferente de zero, né, se nós dividirmos isso, o que que acontece? É possível verificar se esse cálculo está correto? Né? Aí a gente vai entender agora o melhor, né, o conceito maior aí do que é razão. Olha só, razão, né, entre dois números é dado por uma divisão obedecendo à ordem que elas foram dadas, né? Então a ordem é importante, né? Por exemplo, se você pegar aqui a velocidade, quem que vem primeiro aqui? Né, que a gente viu na aula passada, a distância sobre o tempo. Então esta ordem é importante, não posso ficar invertendo, não posso fazer nada disso. E uma coisa muito importante, tal razão
pode ser representada de três formas, que a gente vai ver aqui rapidinho. A primeira delas é fracionária, né? Às vezes ela coloca assim nessa fração, ou a gente representa nesse tipo de fração aqui também. O próximo é quem? Decimal, né? Representar ela em decimal tem essa característica. E por último, a parte aqui percentual, tá bem? E aí a gente pode entender esse processo aqui, né? Ele é bem interessante. Por quê? Porque olha só, quando eu pego 5 dividido por 3, né? O que que é o 5 dividido por 3? O que que é essa razão? Essa razão é uma divisão. É essa sacada maior que a gente tem aí, né? Então é diferente de eu fazer 3 por 5 ou 5 por 3. Então a ordem é muito importante. Mas quanto que vai dar 5 dividido por 3, né? Então vamos só entender esse primeiro processo aqui. Então aqui vai dar 5 por 3, eu vou colocar 1, 1 vezes 3 dá 3, para 5 sobra 2, e agora dá para dividir 2 por 3? Não, coloco o zero, coloco a vírgula, perdão, coloco um zero aqui. Quem que eu vou colocar aqui? 6. 6 vezes 3 vai dar quanto? 18. E aí vai acontecer que essa dízima aqui, né, esse número aqui vai virar uma dízima. Ou seja, 5 sobre 3 é uma dízima aí periódica. Tá bem? Uma outra representação muito interessante quando a gente fala da decimal. Professor, mas se fala de divisão, como que o número decimal é uma divisão? É possível? É possível, né? Então, como que a gente faz isso? Não vou entrar nesses detalhes, mas 0,3 é a representação decimal de quem? De 3 sobre 10. Ah, professor, então quer dizer, se eu dividir 3 por 10, vai dar 0,3? Perfeito. E o outro aqui, né, que é o 15%, outro exemplo. O que é o 15%, professor? 15% é isso, ó, 15 sobre 100. É a outra representação aqui. E repara que esses três casos aqui, ó, eu estou colocando ele em formato de divisão, né? Então eu consigo dividir esses dois, eu consigo dividir esses dois, eu consigo dividir esses dois aí, até mostrei aqui para vocês, porque a divisão desse por esse dá isso, e desse por esse, né, vai dar aqui o 0,15, né, que a gente entende aí que vai corresponder a 100%. Depois eu vou fazer uma aula específica sobre porcentagem, vocês vão entender melhor sobre isso. Agora vamos aprofundar nessas propriedades. Agora, se eu somar duas razões, se eu somar, né, duas ou mais razões, eu vou somar duas aqui por questão de organização, tá? Mas o que a gente pode fazer aqui, né? Vamos só lembrar o seguinte, né? O denominador, numerador e denominador, número de cima e número de baixo. O denominador é igual, o que que eu faço? Eu conservo ele, e o que que eu vou fazer com o numerador? Eu vou somar esses dois, né? Essa é uma das propriedades aí. Nós não vamos aprofundar muito nelas, tá bem? Mas entende-se que a gente vai fazer algumas delas aqui. Se eu pensar na soma, é essa característica. Se eu pensar na subtração, olha só, eu tenho aqui o 3, né? Aqui o mesmo processo, os denominadores são iguais, no caso é 3, aí o que eu faço? Aqui eu subtraio 5 menos 2, que vai dar o quê aqui? Olha só que interessante. Vai dar 3 sobre 3, e 3 dividido por 3, o resultado aqui é 1, é um número inteiro. Para a gente encerrar essa parte, né, os denominadores são iguais. Quando o denominador é diferente? Como assim? Aqui embaixo tem umzinho disfarçado aqui, né? E o MMC de 3 e 1, ó, vou até colocar aqui o MMC, é preciso saber, né, de 3 e 1, né? Eu vou só montar aqui para vocês de 3 e 1. Aqui é tranquilo, né? Porque o mínimo aqui vai ser 3, o número primo, né? Então o mínimo aqui é 3. Uma dica que eu vou dar aqui para vocês, tá bem? Depois, se vocês quiserem, eu explico melhor esse detalhe. O mínimo aqui é 3. Se aqui é 3, que número que eu multiplico para dar 3 aqui? Aqui é o próprio 1. Então, por isso aqui que eu multiplico por 1. Eu não gosto de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Eu gosto de fazer nessa estratégia aqui. Eu só tenho 1 aqui e minha resposta é 3, o que eu faço? Eu vou multiplicar por 3 o de cima e o de baixo aqui por 3. Né? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. É a mesma coisa se tivesse assim, ó, tá? Aqui 3, aqui 3, tá bom? Só para vocês entenderem isso. Tá? Agora, 5 vezes 1 dá 5, mais 2 vezes 3 dá 6. E esse daqui vai dar o quê? 11 terços, tá bem? Para a gente esticar aqui, também agora já até está pronto, né? O mínimo de 3 e 2. Tira MMC de 3 e 2, né? Vamos só lembrar aqui, eu divido aqui por 2, primeiro número primo, não dá para dividir o 3 aqui, dá 1, coloco o 3, dá 1 e dá 1. Né? 3 vezes 2 vai dar 6. Então, o mínimo aqui, olha lá, o mínimo aqui é quanto? Então, o mínimo aqui é 6.
E o mesmo raciocínio. Se eu tenho 3 para dar 6, eu vou multiplicar por quanto aqui? Por 2. 2 vezes 3 dá 6. Olha só. Aqui eu multiplico por 2. Se aqui eu tenho 2 e é 6 para dar 6 aqui, o que eu tenho que fazer? Multiplicar aqui por quem? Por 3. Porque 3 vezes 2 dá 6. Como que eu entendo isso? 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. O que eu fizer embaixo, eu faço em cima. O que eu fizer embaixo, eu faço em cima. 5 vezes 2 vai dar 10. Tem um sinal aqui de menos. 1 vezes 3 dá 3. E isso daqui vai dar 7 sobre 6. Então, aqui estão as operações soma e subtração, tirando o mínimo aqui, no modo muito rápido, né? Para vocês, para a gente, né, focar em outras coisas em relação à razão, que é bastante coisinha aí, tá bem? Então, agora a gente vai trabalhar outra propriedade, que é a multiplicação. Na multiplicação, como que eu multiplico? Multiplico em cruz e tal? Não. Multiplico de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Numerador com numerador e denominador com denominador. Repara que eu estou fazendo o primeiro risco, tá? 1 vezes 5 vai dar 5 e 2 vezes 3 vai dar 6. A resposta é 5 sexto, tá bem? Eu recomendo não fazer isso, ó. O que eu quis dizer, primeiro eu faço o risco, né? Aqui eu faço isso, né? Só uma questão de organização. Primeiro eu recomendo que vocês façam um traço. 1 vezes 5 dá 5, 2 vezes 3 dá 6, tá bem? Aqui é o mesmo processo, ó. 5 terços vezes 2. Lembra lá que nós colocamos 1? Tem um 1 aqui também. Então, aqui o que, que a gente entende? Que a gente faz 5 vezes 2, não é isso? E 3 vezes 1, tá? Essa aqui é a multiplicação. Então, multiplicar, eu tenho que multiplicar de cima com de cima e o de baixo com o de baixo. Na divisão, é um pouco diferente, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou explicar aqui um pouco rápido, tá bem? Mas entende o seguinte, todas as divisões, né, é interessante, quando a gente divide aqui, na verdade, essa divisão é 1, quando dá 1 aqui é fácil. 1 milhão dividido por 1 vai dar o valor de 1 milhão, né? 5 dividido por 1, 80 por 1, enfim. Se eu dividir aqui e nesse espaço que tiver o 1, pronto, ficou mais fácil a divisão. É justamente isso. Para que dê 1 aqui, o que, que eu faço? Eu vou multiplicar pelo inverso. O que, que é o inverso? 2 sobre 1. Por quê? 2 vezes 1 vai dar 2. 2 vezes 1 vai dar 2, e 2 dividido por 2 vai dar 1. Olha lá, deu 1. Então, para que isso aqui dê 1, eu estou multiplicando por 2 sobre 1. Né? Então, se eu fizer de um lado, eu vou ter que fazer de outro também. Então, ou seja, essa daqui a gente pode representar assim, que a gente aprende lá na escola. 5 terços vezes, inverte, que a divisão passa para multiplicação, o quê? 1 sobre 2. Se eu inverter, vai dar o quê? 2 sobre 1. Tá bem? A gente está usando só espaço aqui. Por quê? Porque aqui dá 1. Dividido por 1 vai dar ele mesmo. Né? E pronto. O que a gente entende sobre isso? 2 vezes 5 vai dar 10. E 1 vezes 3 vai dar 3. Tá bem? Para o vídeo, qualquer coisa, assista de novo, me pergunte, tá bem? Vamos lá. Aqui embaixo também dá 1. Né? E aí a gente vai entender o seguinte, eu já vou fazer direto, tá? 5 terços vezes, e vou inverter. Aqui vai ficar 1 sobre 2. O que, que eu inverti? Aqui é 2 sobre 1, aqui ficou 1 sobre 2. E aí eu vou multiplicar em como? Como eu multipliquei lá o de cima. 1 vezes 5 vai dar 5. E 3 vezes 2 vai dar 6. Ok? Então, essas daqui eram as principais propriedades, ó, da soma e da multiplicação e divisão. Tá bem? Então, vamos entender agora um outro exercício. Vamos fazer um problema aqui. O que eu recomendo nesse problema? Entendemos que nós trabalhamos todos os conceitos de razão, entendemos que ela vai ser, na verdade, uma divisão, tá bem? E agora a gente vai peguei um problema aí para vocês. No primeiro momento, né, o que eu recomendo aqui? Ó, se vocês quiserem também, para o vídeo, leia esse problema. Eu vou ler o problema com vocês, mas se vocês quiserem parar o vídeo, assistir o vídeo com calma, né, leia o problema, tenta resolver e eu vou resolver junto com vocês, tá bom? Olha lá. O que eu recomendo agora aí, se vocês pararem o vídeo e assistir? Primeira coisa é pensar no seguinte, ó, esse daqui tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. O que significa esse ponto? Em cada um, até este ponto aqui, tem uma informação importante. No segundo ponto, tem uma outra informação importante. Até esse ponto é outra, e aqui finaliza com a resposta. Essa é a dica de ouro que eu dou para vocês em relação a isso. Coloca o ponto no primeiro momento, depois disso vocês vão fazer muito mais fácil, e depois você vai resolver esse problema. Então, lá, em uma ação policial,
foram apreendidos um traficante e 150 quilos de um produto parecido com a maconha. Então, lá, foram apreendidos um traficante, 150 quilos de um produto parecido, olha lá, parecido com a maconha. Beleza. Na análise laboratorial, o perito constatou que o produto apreendido não era maconha pura, isto é uma mistura de cannabis sativa com outras ervas. Então, esses 150 quilos aqui, ele é uma mistura de quem? De cannabis sativa e outras ervas, né? E aí, olha só que interessante. Por isso que até aqui, por isso que eu falo, pega todas as informações desse, entenda o problema, estuda esses problemas nesse sentido da leitura, para o ponto, entenda o que está te pedindo. Agora vamos ver o que está. Já sei que é um traficante, 150 quilos, e está falando que esses 150 quilos não é, no caso aqui, é uma mistura entre cannabis sativa e outras ervas. E olha só, uma informação. Interrogando, o traficante revelou que na produção de 5 quilos desse produto, ele usava 2 quilos de cannabis sativa. O restante era de outras ervas. Quais eram as outras ervas não está aqui especificado. Então, olha lá, ele falou, então de 5 quilos ele coloca 2 quilos de cannabis sativa, beleza? E os outros 3 quilos de outras ervas, beleza. Neste caso, é correto afirmar que, para fabricar todo o produto apreendido, quantos produtos é apreendido? 150 quilos? O traficante usou quantos? Quanto de cannabis sativa e quanto de ervas. Então, vamos lá, vamos entender agora esse problema aqui, né? Então, a gente tem aí para resolver, aí pensando no tempo, a gente tem 3 minutos para resolver o problema, então a gente tem aqui, ó, 150 quilos, né? A gente tem 5 quilos que o traficante comentou, né, que ele faz o produto, só que 2 quilos aqui é de quem? De cannabis sativa. O que é isso? É uma razão, né? Ou seja, a gente tem aqui 5 quilos, dentro dos 5 quilos, 2 quilos é de cannabis sativa, é o que a gente vai querer calcular aqui, tá bem? Né? Mas em cima de quem, professor? Em cima de 150 quilos que foi apreendido. Então, a gente vai pegar aqui e vai multiplicar aqui por 150. Tá ok? Essa aqui é a multiplicação. Lembrando, né? A gente não pode esquecer que embaixo desse 150 aqui tem um 1, ok? E como que a gente multiplica esse? De cima com de cima e o de baixo com de baixo. Professor, pode usar a simplificação? Pode, tá bem? Mas nós vou mostrar aqui para vocês esse passo aqui. 2 vezes 150 vai dar o quê? 300, né? 1 vezes 5 vai dar 5. E 300 dividido por 5, o que é isso? É uma razão, é uma divisão, né? 300 dividido por 5 vai dar o que aqui? 60. Tá ok? Né? E se você pegar lá o 300 dividido por 5 vai dar 60. O que é esse 60? Que ele está falando deste 2 aqui, ó, ele está falando de cannabis sativa. Então, aqui eu tenho de cannabis sativa. Mas e das outras ervas? Se ele foi apreendido 150 menos 60, né? O que a gente vai chegar aqui a 90 kg de outra erva, né? Então, ou seja, a gente tem 60 de cannabis sativa e 90 kg de outra erva. Então, a gente tem aqui, ó, 60 kg de cannabis sativa e 90 kg de outra erva. Então, a resposta correta é a resposta C, tá bem? Esse é o probleminha aí que eu queria passar para vocês para explicar todo esse processo. E lembrando, né? Das dicas gerais, leia e entenda o edital, monte seu plano de estudo, né? Isso é importante você organizar seu plano de estudo. As questões são muitas vezes funde dois assuntos, essa em particular que eu passei para vocês fundia só a razão, mas tem aí as multiplicações, as propriedades e tudo mais, né? E dedique um tempo, que nem eu fiz agora, trabalhar os conceitos. Qual é o conceito de razão? Trabalhe as propriedades, trabalhamos algumas propriedades. Vemos e olhamos e fazemos alguns exemplos. E por último, né, colocamos as questões de múltipla escolha aí para que vocês resolvam, tá bem? Então, chegou ao final desta aula, orientação do concurso do Banco do Brasil, o tema foi razão. Entre em contato, qualquer dúvida, faça comentários, eu vou postar nas redes sociais aí, para que vocês possam aí resolver os exercícios, né? Então, o que eu peço para vocês? Muita atenção, né, nessa aula. Essa aula é um pouco corrida, fala um pouco rápido, mas vocês param o vídeo, assistam, discutam e até a próxima. Bons estudos a todos e até a próxima.